com vontade, com força. Você está no culto da vitória. Boa noite a todos. Agora sim, você pode se assentar. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre tudo o que você fizer. Amém? Eu vou ler um texto. Eu me propus no meu coração, a partir, eu acho que uns 3 cultos atrás, de toda vez que nós fôssemos fazer a oferta aqui no culto, eu trazer um texto bíblico, porque eu sei que a oferta é um assunto muito, como pode-se dizer, é um tabu na igreja muitas vezes. Há muitas diferentes opiniões. Só que se nós não falarmos da Bíblia, é palavra de homem. Então, por conta desse assunto, que às vezes até eu posso dizer que eu tive certa dificuldade de falar, tenho facilidade de vir aqui pregar do amor de Deus, mas tenho dificuldade de vir aqui pregar um texto sobre oferta. Mas o Senhor tem me conduzido a isso. E eu não quero pregar, eu quero somente ler o texto, e você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui no altar ao som do louvor. Amém? Amém? Vamos ler então, 2 Coríntios 8:6. 2 Coríntios 8:6. Isso aí. É isso mesmo? Aqui é o 9:6. Eu estava escondendo o 8. É o 9:6. Vamos ler juntos. 9:6. E isto afirmo, Paulo está falando: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não traga no altar com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Amém? Então você pode sair do seu lugar, trazer aqui no altar os seus dízimos e as ofertas. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Sentado como você está, coloque uma mão no seu coração, estenda a outra para cá. Pai, com uma mão no nosso coração, esperar essa menina linda ofertar aqui, que Deus te abençoe. Pai, com a mão no nosso coração, nós estamos orando pela nossa vida, Pai. Nossa vida financeira pertence ao Senhor. Eu oro que o Senhor multiplique o recurso na vida dos teus filhos e que o Senhor também fale conosco nessa noite. Com as mãos estendidas para cá, nós oramos por cada recurso aqui depositado, que sejam tratados com seriedade e santidade, que o Senhor nunca deixe faltar a provisão nessa casa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Dá um amém forte. Amém. Hoje a gente está em menor número, porque nós temos lá o seminário de cura e libertação. Também é um dia frio e chuvoso, mas a gente não pode deixar com que isso afete a nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus. Você sabe do quanto Jesus precisa para mudar a sua vida? A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Eu pensei assim hoje: se todo mundo for no seminário e ficar só eu lá, eu vou para o seminário. Se eu tiver só eu, mas se tiver eu e mais um, eu vou pregar, e vou pregar como se eu estivesse pregando para a multidão, porque às vezes uma pessoa pode alcançar uma multidão. Eu posso estar pregando para você, mas o que Deus vai fazer através de você eu não faço ideia. Então eu preciso pregar em tempo e fora de tempo, com o mesmo zelo, como se isso aqui estivesse cheio.
Então o nosso culto não pode ser baseado nas circunstâncias. O nosso culto a Deus precisa ser baseado na nossa convicção em Deus. Amém? Você entende o que eu falo? Concorda comigo? Amém? Mas antes de irmos para a palavra de Deus, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Você faz um sinal com a sua mão, levanta a sua mão. Se tem alguém que nos visita hoje, sejam muito bem-vindas. Por favor, permaneça com a mão levantada até receber um connect. Aqui é visitante também, pela primeira vez? Não? Amém. Sejam muito bem-vindas. Vocês que são da casa, também sejam muito bem-vindos. Quantos aqui participaram da série de mensagens que nós tivemos? Fala o sinal. Vocês gostaram? Sim? Foi muito boa, né? Tem novidade vindo por aí. E vai ser muito bom. No fim do culto eu anuncio. Tá bom? Filipenses capítulo 4. Vamos lá para Filipenses. Versículo 4. Você pode acompanhar comigo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ao 9 também. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que vocês viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu fico intrigado, porque Paulo está falando, eu estou ensinando para vocês, mas o que vocês viram de mim, vocês colocam em prática. Parece que não tem muito sentido eu falando isso, solto. Por isso que eu quero introduzir para vocês o contexto em que isso foi escrito. Essa carta é a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta na Bíblia, ela é conhecida como a carta da alegria. É o texto do Novo Testamento onde mais se fala sobre alegria. A carta da alegria. Quem escreveu essa carta? O grandioso apóstolo Paulo. Então Paulo escreve a carta da alegria. Aonde você imagina que Paulo estava para ele escrever algo sobre alegria? Será que ele estava num resort muito bom? Será que ele estava numa praia do Caribe? Sentado numa cadeira, pensando, nossa, eu estou muito feliz, então eu vou escrever uma carta sobre alegria para a igreja aos Filipenses, a igreja de Filipos. Ou será que Paulo ele estava numa viagem? Será que Paulo estava numa situação muito boa para ele estar escrevendo essa carta? É o que eu imaginaria. Se eu não soubesse que Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso em Roma, por conta da palavra de Deus. Ele foi preso porque era uma perseguição religiosa. Paulo pregava Jesus Cristo e os judeus não concordavam, digamos assim, e fizeram uma perseguição. Enfim, conseguiram colocar Paulo preso em Roma. Paulo escreveu 4 cartas na prisão: Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Nessa prisão em Roma, Paulo usou do tempo dele para escrever essas cartas. Ele diz inclusive na carta, essa carta, você tem a tarefa de casa, você pode ler em casa hoje ou amanhã ou essa semana, são 4 capítulos. É assim, 15, 20 minutos você lê. E você vai entender um pouco do que eu estou falando aqui, porque nós vamos ficar no capítulo 4, mas a carta inteira ela é muito legal. E Paulo ele fala no início
que ele gostaria de ir presente até a igreja e falar à igreja essas palavras. Mas por conta da sua prisão, que ele falou, eu nem sei se sairei daqui, ele fala, na verdade para mim morrer seria muito melhor, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Quantos já ouviram essa frase? Dessa carta, porque ele estava preso. Ele fala, eu não sei se eu vou sair ou não vou sair, mas por conta de vocês eu creio que Deus vai me libertar, porque para vocês é melhor que eu fique, para que eu possa ensinar a igreja, e eu possa edificar a igreja. Para mim, o melhor é que eu vá, porque eu vou estar com Deus. Então aqui nós também já podemos entender algo, nós que cremos em Jesus Cristo, nós não precisamos ter medo da morte, porque quando nós morremos, nós, na verdade não estamos morrendo, nós estamos sendo promovidos para estar com Ele. Hoje nós conhecemos Ele como, Paulo fala, olhando num espelho meio embaçado, mas vai ter um dia que nós vamos vê-lo face a face, e nós precisamos desejar isso. Paulo desejava, e ele falou, eu gostaria de ter e falar isso com vocês pessoalmente, mas eu não posso, por isso eu estou escrevendo essa carta, a carta da alegria, de um homem que estava preso, e o título que eu coloquei nessa mensagem é Conselhos de um Prisioneiro. Será que nós ouviríamos o conselho de um prisioneiro? Mas vindo do apóstolo Paulo, eu creio que, inspirado por Deus, são conselhos muito úteis para mim e para você essa noite. Primeira coisa que ele fala no versículo 4, o versículo 4 é o último capítulo, então ele está encerrando aqui tudo o que ele vem falando. Então depois de falar sobre alguns problemas, que tinha duas irmãs na igreja, que não se davam muito bem, e ele falou o nome das duas, falou, vocês se ajeitem. O versículo anterior, quer ver? Você falar que eu não estou tirando com vocês, versículo 3, olha aí, versículo 2, essa é a conclusão, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e ali no 3 ele conclui, então havia algumas diferenças na igreja, mas aqui não acontece isso, não é verdade? Porque eu e você somos pessoas muito tranquilas, na verdade só acontece com a pessoa do seu lado, com você não acontece, é só com a pessoa do seu lado, amém ou não amém? Amém, é um amém mais fraco, né? Mas a gente vai melhorar, porque hoje nós vamos nos alegrar em Deus, na verdade não só hoje, sempre, porque vamos lá para o versículo 4, a primeira instrução que ele fala, eu separei em 4 instruções aqui, aquilo que Paulo deixou para a igreja. A primeira delas, alegrem-se algumas vezes no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Então não é para se alegrar só quando eu estou feliz. Então não é só para eu me alegrar nos momentos bons da minha vida, porque eu acho que todo mundo aqui só tem momentos bons na vida, sim ou não? Sim ou não? Não, mas aqui não chega nem a ser um conselho, é mais uma instrução, um mandamento. Ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Alegrar, quando tudo está bom, é fácil. É muito fácil eu e você estar alegre quando tudo na nossa vida vai bem. Agora eu quero que você me explique como é que eu faço para eu me alegrar quando tudo vai mal. E aí? Como que faz? Quando as coisas não dão certo, quando as coisas não vão como nós esperamos, quando as coisas fogem do nosso controle, qual é o sentimento que vem na nossa vida? É o sentimento de alegria? Sim ou não? Não. Mas a Bíblia aqui está dizendo muito claramente que nós devemos nos alegrar sempre. E a alegria não é tão somente você sentir-se alegre, é você decidir se alegrar no Senhor, porque sempre nós temos motivo para nos alegrar no Senhor. O problema é que às vezes nós olhamos para as circunstâncias e não olhamos para o Senhor. O Senhor deseja que eu e você vivamos uma vida alegre, mesmo que venha de um homem que estava preso por causa de Cristo, escrevendo alegrem-se. Isso parece até irônico, mas eu estou aqui para dizer para você que você pode se alegrar, mesmo nos piores momentos da sua vida, e isso nós só podemos com o Senhor na nossa vida, porque se alegrar quando tudo está bom, todos nós conseguimos, todos nós,
Mas quando as coisas não vão como nós esperamos, é somente com Deus que nós podemos nos alegrar. E em Deus nós temos motivos para nos alegrar. Neemias foi um homem chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras havia reconstruído o templo de Salomão. Quantos já ouviram falar do templo de Salomão? Foi um templo magnífico, ouro. A Bíblia diz que a prata era tão comum como as pedras, o ouro era em abundância, então aquele templo era majestoso, o templo de Deus. Só que eles foram conquistados pelos babilônicos, eles foram para o cativeiro, e aí Deus traz Esdras para reconstruir o templo. Só que o templo que Esdras reconstruiu era um templo muito menos glamuroso, era muito menos bonito do que aquele templo de Salomão. E aí a Bíblia diz que os jovens se alegraram, porque imagina, eles estavam presos na Babilônia, escravos, couro no lombo, agora eles têm um templo. Só que os velhos que tinham visto o templo de Salomão choravam, e a Bíblia diz que os jovens se alegravam tanto, e os velhos choravam tanto, que você não conseguia saber o que era choro e o que era alegria, era misturado o negócio ali. Só que Neemias fala: a alegria do Senhor é a força de vocês, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a glória do fim será maior do que a primeira. Por que que eu e você devemos nos alegrar mesmo nos piores momentos? Porque não tem nada nessa vida que possa roubar a esperança de quem crê em Deus, não existe nada. Mesmo que tirem a sua vida sem a sua vontade, isso não tem a capacidade de tirar a esperança que você tem em Deus. Não tem doença, não tem dificuldade, não tem limitação que possa tirar a nossa esperança em Deus. Não existe nada que nos separe do amor de Deus. Tribulação, perigo, nudez, Paulo fala, não tem nada que nos separe de nós e do nosso Deus, da esperança que nós temos em Deus. Por isso que eu e você devemos nos alegrar sempre. Alegrem-se sempre, digo outra vez, alegrem-se, porque as momentâneas tribulações produzem na sua vida um peso de glória. Creia que Deus tem um propósito para a sua dor. Deus tem um propósito para esse momento difícil, por isso você pode se alegrar, porque com Deus o melhor é o fim das coisas que o início delas. Essa situação não é o seu fim. Deus, Ele tem algo preparado para você. Deus tem algo que você vai chegar no fim, você vai olhar para trás e vai falar: valeu a pena. Por isso alegre-se como alguém que crê em Deus, como alguém que crê que o fim vai ser melhor. Porque se nós olharmos as circunstâncias, nós desanimamos. Mas Paulo, nesse texto, ele nem faz menção de circunstâncias, ele nem faz menção de nada. Ele fala: alegrem-se sempre. Ele não está falando se, ele não está falando quando, ele falou sempre, em todos os momentos: alegre-se no Senhor. Talvez tenha pessoas aqui hoje que há muito tempo não sentem alegria de viver. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida que Deus vai trazer alegria ao seu coração. Onde havia tristeza, onde havia choro, onde havia lágrimas, onde havia depressão, hoje vai vir alegria. Hoje Deus vai colocar alegria na sua vida. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, o choro não é para sempre, mas a alegria vem pela manhã. Nem uma tempestade, nem uma noite é para sempre. O sol, ele há de brilhar sobre a terra. A noite pode parecer longa, mas o sol vai brilhar. Por isso alegre-se. Esse é o conselho de Deus para você hoje. Essa é a direção de Deus para você. Alegre-se sempre. Decida viver uma vida alegre. Porque tem pessoas, eu conheci já pessoas que me constrangeram com a alegria que elas carregavam. Eu olhava para a vida delas e eu falava: meu Deus, se eu vivesse a vida que essa pessoa vive, eu não ia viver com a alegria que ela vive. Talvez eu estaria reclamando de viver, mas eu olho para a pessoa e eu vejo alegria. Meu Deus, que constrangimento.
E eu falo com Deus: Senhor, me ajuda a ser alegre, independente das circunstâncias. Tem mais, uma pessoa alegre, todo mundo quer estar perto. Uma pessoa feliz, todo mundo quer estar perto. E Deus, Ele deseja que nós sejamos assim. Nós somos filhos dEle, Ele nos ama. Nós cantamos aqui, nós temos motivo para nos alegrar. Nós temos muitos motivos. Se eu começar a falar aqui, eu acabo o culto aqui e nós vamos embora sem falar tudo. Sua visão, seu ar para respirar, tudo que você tem, são motivos de alegria. Eu vi uma história, o Hernandes Dias Lopes contando, quando o Rockefeller, talvez a família Rockefeller hoje ainda seja uma das mais ricas do mundo, e quando esse cara morre, foi um ato fúnebre e tudo mais, e chegou um cara curioso, e foi no contador dele, no contador do Rockefeller, curioso: cara, me diz, quanto é que esse cara deixou? E o contador falou para ele: cara, você não sabe quanto ele deixou? Não, me conta, eu quero saber. Ele falou: ele deixou tudo, não levou nada, da nossa vida nós não levamos nada. Então nós não podemos pautar nossa alegria no que nós temos, nós não podemos, porque hoje nós temos, amanhã nós não temos. A alegria é algo que vem de dentro, é algo que Deus coloca na minha e na sua vida. A alegria de ter o Senhor presente, não tem nada que se compare a isso, não tem nada. Só que tem mais. Esse foi o primeiro conselho. Vamos para o segundo, versículo 5. A moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Deus, Ele não nos deu um espírito nem de mais e nem de menos. Deus deu um espírito de moderação. Vocês gostam de comida sem sal? Sim ou não? Vocês gostam de comida com muito sal? Não. Vocês gostam com comida com sal na medida certa, igual eu, certo? E Deus, Ele nos deu um espírito de moderação. Você pode estar vivendo um momento muito bom na sua vida. Não se exalte, porque pode ser que isso seja o motivo da sua queda. Seja moderado. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas não pense que tudo acabou. Seja moderado. Deus nos deu um espírito de ousadia, mas também um espírito de moderação. A gente não pode ser uma pessoa na vida muito, nem uma pessoa muito pouco. Não pode ser de mais e não pode ser de menos. A gente não pode ser uma pessoa instável. A gente precisa ser uma pessoa moderada. Porque na moderação reside a sabedoria. Sabedoria é ter equilíbrio nas coisas. Sabedoria é você saber discernir aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não tem que fazer, e aquilo que Deus vai fazer por você. Sabedoria é você entender os momentos da sua vida. Por isso que ele fala: sejam moderados em tudo que vocês vão fazer. Esse é um bom conselho também para mim e para você essa noite, porque se você for muito intenso, talvez você se canse muito rápido. Só que talvez se você for muito devagar, talvez você não alcance coisa alguma. Então você precisa aprender a ser moderado, temperado, na medida certa, nem de mais e nem de menos. Versículo 6, nossa, esse é muito legal. Ele fala aqui, não fiquem preocupados com algumas coisas, mas em algumas coisas sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. É isso? Você está comigo? Não fiquem preocupados com nada. Não fiquem preocupados com nada. Nada. O que é nada no original? É nada, não é nada. Mas em tudo. O que é tudo no original da palavra? É tudo. O original de tudo é tudo. Então vocês não devem se preocupar com nada. E aqui ele dá um segredo. Mas em tudo. O que é tudo? É tudo. Tudo, todas as suas preocupações sejam conhecidas diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ele fala para você se alegrar, mas aqui ele fala de preocupação. Perceba que
Por você ser alegre não quer dizer que você não vai ter preocupações. Mas nós devemos pegar as nossas preocupações e colocar elas diante de Deus. Que as nossas preocupações sejam conhecidas diante de Deus. Será que nós colocamos nossas preocupações diante de Deus? Será que nós temos a humildade de nos dobrar diante de Deus e colocar para Ele aquilo que tem atribulado a nossa vida? Porque você ser preocupado é você estar vivendo no futuro. Você não está vivendo hoje, você está vivendo no amanhã, você é alguém ansioso. E Deus não deseja que nós sejamos assim, Ele deseja que nós apresentemos tudo diante dEle, como um filho que confia no Pai. Porque Deus, Ele está no nosso amanhã. Deus, a Bíblia diz que Ele conhece nós, quando nós éramos ainda substância informe, nós não tínhamos nem forma no ventre da nossa mãe, e Deus já nos conhecia. Você nem consciência tinha, Deus já te conhecia. E hoje nós queremos viver na força do nosso braço, mas a palavra de Deus é: não andem ansiosos por coisa alguma, por nada, mas apresentem diante de Deus, em tudo, coloca diante de Deus, busca a Deus, ora a Deus, e Deus, Ele vai se revelar a você. Deus é fiel, Deus, Ele não muda, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo fala em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E aí Ele fala: vós que andam ansiosos, porventura vocês podem acrescentar um côvado na vida de vocês? Você sabe quanto é um côvado? É 15 centímetros, é mais ou menos a medida da mão até o cotovelo, um côvado. Jesus falou: por mais que vocês andem ansiosos, vocês conseguem acrescentar 15 centímetros, é uma medida pequena. Ele está fazendo uma comparação. A gente não consegue, a sua ansiedade, a sua preocupação, ela tem o poder de mudar nada na sua vida. Ela só vai te segurar, ela só vai te travar, ela só vai te fazer ser alguém ansioso. Quando a Bíblia nos fala: não andem preocupados, nós temos um Pai que cuida de nós, apresente diante de Deus em tudo, em tudo. Você pode falar: você não sabe o meu problema. Realmente eu não sei, mas coloca diante de Deus e depois você me conta. Eu creio que Deus, Ele responde oração, Ele é poderoso, não há situação que seja impossível para Ele. Então é até ilógico nós orar aqui, o Deus que abre o mar. A gente canta nos louvores, meu Deus, as letras: o Deus que abre o mar, o Deus que não perde batalhas, o Deus que criou todas as coisas, o Deus todo-poderoso. Mas aí a gente fica preocupado. Nós não deveríamos cantar isso, porque se nós cremos que Deus é todo-poderoso, que Deus não perde batalhas, que Deus, se preciso for, Ele abre o mar para você passar, se preciso for, Ele faz o impossível. Nós não deveríamos cantar isso se nós andamos preocupados. Vocês concordam que não faz sentido? Não faz, porque ou nós cremos que Deus é Deus, ou nós não cremos, porque a preocupação é uma falta de fé. Quando nós nos preocupamos, nós estamos querendo resolver do nosso jeito, algo que talvez vai acontecer ali na frente. Coloca diante de Deus, confia naquele que tem mais poder do que você, confia naquele que te criou, confia naquele que tem um propósito para a sua vida, confia naquele que sabe o seu amanhã. Em tudo, é tudo. Começa a fazer isso para você ver. Eu mesmo quero fazer isso em tudo, porque em situações da minha vida eu não oro a Deus em tudo, mas eu quero aprender a orar em tudo, nas preocupações. E se eu olhar para trás, na minha vida, eu já vejo a mão de Deus de uma maneira que eu nunca imaginaria. Talvez assim como eu, você possa dizer a mesma coisa. Será que se Deus me trouxe até aqui para me deixar aqui? Será? Será que Deus te trouxe até aqui para te deixar aqui?
Será que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não é fiel para completá-la? Inclusive Paulo fala isso em Filipenses capítulo 1, tarefa de casa de vocês. Vocês vão ler ou não? Vamos ver quem vai ler. Vocês se comprometeram. Filipenses capítulo 1 você vai ver. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la. Se Deus começou, ele termina. Não andemos preocupados. Mas antes de andar preocupado, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Tudo. A gente deve viver como se tudo dependesse de nós. Mas a gente deve orar como se tudo dependesse de Deus. Aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Não busque a Deus por isso. Mas aquilo que Deus vai fazer, confie que Ele vai fazer e não se preocupe com aquilo que não está mais nas suas mãos. Faça o melhor com o que está nas suas mãos e dependa em Deus com aquilo que não está nas suas mãos. Não se preocupe, viva confiante que você fez a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Confie em Deus, creia em Deus, porque o contrário da preocupação é confiança. O contrário de andar ansioso é confiar, é ter fé. Que eu e você possamos crescer em fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Comece a fazer isso. Quando a preocupação quiser entrar na sua vida, tomar seu coração, vá ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, de uma maneira clara e nítida, e você vai lançar sobre Ele as suas ansiedades, as suas preocupações, porque Ele, meus irmãos, tem cuidado de vós, mesmo quando nós não vemos. Você talvez nem saiba, eu nem saiba, de tanta coisa que Deus me cuidou, para eu estar aqui hoje, tanta coisa poderia ter acontecido, mas nós estamos aqui. Para fechar, versículo 8, olha o que Paulo fala: finalmente está acabando o culto, vou poder ir para casa. Não é isso que ele está falando. Finalmente ele está concluindo aquilo que ele começou. Alegrem-se, sejam moderados, não andem preocupados. Para finalizar, cereja em cima do bolo, tudo que é verdadeiro, verdade, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, 7 atributos eu contei, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo ele usa 2 filtros aqui, 2 filtros ele fala. A gente tem que analisar tudo, todas essas coisas, verdade, respeito, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se tem alguma virtude. Nós podemos controlar os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar os nossos pensamentos nos controlarem. A Bíblia diz que o inimigo, ele lança dardos inflamados. Dardos inflamados. Não é só um dardo, é um dardo com fogo. Se um dardo com fogo chega onde tem palha seca, o que acontece? Pega fogo. É isso que ele quer. Ele lança setas inflamadas para que nossos pensamentos sejam pensamentos de mal e não de bem. Só que a Bíblia diz que nós podemos controlar os nossos pensamentos. Você não pode controlar o que vem à sua mente. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você não pode controlar um passarinho de voar sobre a sua cabeça. Consegue? Sim ou não? Mas se ele for querer fazer um ninho na tua cabeça, você consegue deixar ele? Sim ou não? Você pode falar para ele não fazer? Não deixar ele fazer? É assim com os pensamentos. Pensamentos ruins, todos nós temos. Eles passam. Mas nós não podemos deixar esses pensamentos tomar a nossa mente, invadir a nossa mente, dominar a nossa mente, fazer com que as nossas atitudes se tornem pensamentos, porque a Bíblia diz, primeiro pensa, vai para o coração, aí bola um plano, aí é o pecado. É assim que o pecado acontece assim, nasce aqui,
vai para aqui. Mente e o coração na Bíblia é a mente. Não é o coração que bombeia sangue, é a mente, os nossos pensamentos. Então começa aqui para depois a pessoa agir. Não pense que essas loucuras que nós vemos acontecer, o cara, o que eu fiz? Não é assim. O cara pensou, o cara planejou, o cara idealizou, porque deu vazão a pensamentos ruins. Mas eu e você não devemos olhar para o que é ruim. Aqui ele está orientando: olhe para o que é bom, foque no que é bom, coloque seus olhos naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro. E ainda ele fala no fim: depois de tudo isso, você olhar essas 7 características, você vê se tem virtude e se tem algum louvor, e seja isso que ocupe o pensamento de vocês, porque tudo que a gente pensa, a gente realiza. Tudo que está aqui, uma hora ou outra vai sair para as nossas atitudes. Talvez você não gosta da vida que você está vivendo. Começa a analisar os seus pensamentos. Se você vai ver que aquilo que você vive é um produto do que você pensa. Você está vivendo aquilo que está passando na sua cabeça. Por isso que nós não devemos pensar: isso eu não consigo, isso eu não posso, isso não é para mim. Nem falar isso sobre pessoas da nossa família, da nossa convivência. Principalmente se é uma mãe ou um pai falando para um filho: não fale isso. Fala que você pode, você consegue, você vai chegar lá, você vai ir bem. Lance palavras de vida. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está no poder da nossa língua. Só que a gente não consegue falar nada que antes não passou pelos nossos pensamentos. Não consegue, você não consegue. Se eu falar aqui para você agora: não pense num leão branco, você vai pensar num leão branco. Se eu falar: não pense num carro roxo, você pensa num carro roxo. Porque o nosso cérebro, ele não entende não. Ele não entende não. Eu posso falar: não é um não faça, é o faça. A gente tem que mudar isso, a gente começar a pensar o que a gente pode. O sim, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é amável, o que é puro. Se tem boa fama, nisso pensai. Isso ocupe o pensamento de vocês. Cuidado com o que você enxerga, com o que você ouve. Tem coisas que eu vejo e escuto que eu não gostaria de ouvir. Sinceramente, eu não gostaria de ouvir, mas eu escutei, não foi minha decisão. Mas aquilo que eu posso decidir, eu quero me alimentar de coisas boas. Então eu estou fazendo um trabalho manual, eu estou ouvindo alguma coisa que me edifica, eu estou ouvindo alguma coisa que vai trazer algum crescimento para mim. Eu estou em casa, eu vou fazer algo que faça com que meus pensamentos sejam pensamentos bons. Porque se você se enche de sujeira, não tem como, a conta não fecha. Nossa cabeça pensar em coisas boas, não tem como. Que nós tenhamos muito cuidado. Hoje nós temos, é tudo muito explícito, hoje é tudo muito fácil. Hoje na palma da nossa mão a gente pode ir do céu até o inferno. Tem coisa boa e tem coisa ruim, nós precisamos aprender a filtrar, ser inteligentes, ser moderados, ser pessoas que pensam em coisas boas, no que é verdadeiro, no que é justo, porque às vezes eu e você temos falhas de caráter, mas porque nós estamos pensando em coisas que não deveríamos. É simples. Por que devemos pensar o que é verdadeiro? Porque quando eu for falar alguma coisa, o que eu vou falar? Eu vou falar a verdade. Por que nós devemos pensar no que é justo? Por que pensar no que é justo? Porque quando você for fazer algo, você vai fazer algo justo. Não é algo para lesar alguém. E tem mais. A Bíblia diz que aquele que pensa numa armadilha, cairá nela. As pessoas que vivem pensando em dar perna no outro, eles mesmos caem na própria perna. A pessoa acaba sozinha. Você não precisa fazer nada, ela se acaba sozinha. Por isso que eu e você não precisamos ficar pensando em vingança. A vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. Ele recompensará.
Coloca as coisas na mão de Deus e pensa no que é bom, pensa no que é amável, e você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Amém? Amém? Vamos se colocar em pé? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por essas orientações. Porque nós sabemos, Pai, que mesmo nos momentos mais difíceis, Pai, a Tua paz, ela está disponível. A paz do Senhor, que excede o entendimento. Pai, toma a vida de cada um aqui essa noite. Guarda a vida, o coração de cada um, os pensamentos, Pai. Conduz cada um, Pai, no caminho de vida, Pai. Livra eles dos caminhos de morte. Que a vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um. Em nome de Jesus. E a igreja diz... Não é possível, o cara escapou de tudo isso, tantos dias no mar, para chegar aqui, uma víbora picar ele para ele morrer. Às vezes, Deus usa episódios na nossa vida para chamar a nossa atenção. E esse era um episódio em que Deus estava querendo chamar a atenção. Por que que nós sabemos disso? Porque Paulo não se feriu. Somente atraiu a ele a atenção de todas aquelas pessoas que por sinal o receberam muito bem. Isso é um ponto muito importante. Eles receberam todo aquele navio muito bem, sabendo que havia neles prisioneiros. Então Deus usa eventos na nossa vida para chamar a nossa atenção. E Paulo vai de um extremo a outro. Não, ele é um assassino, não é possível. Aí passa muito tempo, a Bíblia diz, vendo que nada acontecia, a galera falou, não cara, esse cara é um Deus. A gente gosta de extremos, né? Ou o cara é o pior, ou o cara é o melhor. Não, o cara é um Deus. Uma víbora picou ele, e ele nada sofreu. É porque, gente, quando nós temos um propósito de Deus, entenda isso. Quando você está debaixo do propósito de Deus, não tem tempestade, não tem vento, não tem naufrágio, não tem víbora que possa tocar em você. Você deve se preocupar não com as situações da sua vida, elas vão acontecer. Você deve se preocupar com o seguinte, em estar debaixo da direção de Deus para você. Deus tem uma vontade para a sua vida, um propósito para a sua vida. E quando nós estamos debaixo desse propósito, não tem nada que possa nos abalar, não tem nada que possa nos afetar. Vamos ler Marcos 16, 18 juntos. Marcos 16, 18.
deu certo. Pegarão em serpentes. Quem que falou isso? Quem falou? Desce de Bíblia. Começa com G, Jesus. Jesus falou isso. Vocês, meus discípulos, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Promessa do Senhor Jesus. Paulo estava vivendo a promessa. A víbora picou ele, mas ele não morreu. Mas agora ele tinha o quê? Ele tinha a atenção daquelas pessoas. Ele atraiu a atenção daquelas pessoas. É justamente isso que eu falei no culto passado. O propósito do milagre. O propósito do milagre é o quê? Chamar a nossa atenção para Deus. Deus, ele usa sinais. Deus, ele usa maravilhas. Deus, ele usa eventos para chamar a sua atenção. E Deus usou esse evento para chamar a atenção daquela ilha. Aquelas pessoas que talvez nunca conheceriam a palavra se não fosse por esse naufrágio. Deus, ele tem um caminho no meio da tormenta. Deus, ele tem um caminho no meio da dificuldade. Não importa o que você está vivendo, Deus, ele tem um propósito, mesmo que a situação pareça só ir de mal a pior. Se você está debaixo da palavra de Deus, confie, creia e continue. Porque a palavra de Deus não pode ser frustrada. Se para César Deus falou que você vai, para César você irá, e não tem nada que pode lhe impedir. E foi assim com a vida de Paulo. Mas aqui chega o ponto alto, o ápice, o auge. Versículo 7 de Atos capítulo 28. Deus, ele providenciou. Eu lembro dessa história como se fosse Jesus falando. É necessário nós passar por Samaria. Os discípulos nem sabiam, mas Jesus já sabia que ele ia restaurar a vida daquela mulher, a vida daquela cidade e aquela região. Deus já tinha o propósito pronto. Eu penso nessa história dessa forma, porque ninguém daí imaginava que eles iam parar numa ilha chamada Malta, mas Deus sabia que eles iam parar em Malta. Deus sabia. Deus não é pego de surpresa. Mas aqui entra o ponto principal. O ponto principal. Vamos para o versículo 7 de Atos 28. Havia um homem principal naquela ilha. O nome dele era Públio. Ele era a autoridade naquela ilha. Talvez o dono, talvez o prefeito, talvez o governante, não sei. Mas a Bíblia diz que ele era a autoridade naquele lugar. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Esse homem nos convidou a ficar em sua casa. Será que você convidaria? Será? Cara, um naufrágio, a galera sabia que tinha prisioneiros no meio. Paulo era um deles. O status de Paulo naquela ilha era prisioneiro. Ele era um prisioneiro. E o cara convidou ele para ficar na sua casa. Por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Vamos para Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2. Seja constante o amor fraternal. Prestem atenção no versículo 2. Prestem atenção. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando ela que alguns acolheram anjos, mesmo sem saber. Pratiquem a hospitalidade. Algumas pessoas, mesmo sem saber, acolheram anjos. Públio nem sabia, mas no meio de toda aquela situação complicada, havia ali um homem de Deus. Dentro daquele barco havia um homem de Deus. E sabe o que é maravilhoso? Ele recebeu aquele homem de Deus. Quais as pessoas que frequentam a sua casa? Quais pessoas você abre a porta da sua casa para entrar? São homens e mulheres de Deus? Ou do contrário, para não dizer outra coisa? Quem você abre as portas da sua casa? Quer um exemplo? Raabe. Ela recebeu 2 espias. A mulher era prostituta, talvez aos olhos da sociedade condenada, não tem mais jeito para ela. Ela recebeu 2 espias
e por ela praticar hospitalidade com 2 homens de Deus, se salvou a si, salvou a sua casa. Não só isso, ela está na linhagem de Jesus, como a gente pode ler lá em Mateus capítulo 1, e também ela está lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Heróis da fé, cara, esse cara deve ter pulado e voado de um monte ao outro. Sabe o que ela fez? Ela abriu a porta da sua casa. Raabe, uma heroína da fé. Por quê? Abriu a porta da sua casa. Ah, esse exemplo não basta. Então vamos para outro exemplo. A sunamita, a viúva não, a mulher que não podia ter filho, da terra de Sunem. Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, não precisa abrir. Essa mulher, ela vendo que um homem de Deus, que passava por aquela região, o homem de Deus era Eliseu. Esse homem passava por ali. Ela pensou assim: eu vou criar um quartinho para hospedar esse homem de Deus. Ela pensou isso, eu vou acolher o homem de Deus na minha casa. Por ela ter acolhido o homem de Deus na sua casa, Deus usou a boca do profeta Eliseu para dar um filho a ela, o qual ela não podia ter. Mais um exemplo. Havia 2 discípulos no caminho de Emaús. Um estranho aparece para eles, fala de uma maneira que o coração deles ardia, já era caindo a noite. O viajante falou: eu vou seguir viagem. Quem que era o viajante? Jesus Cristo. Eles não reconheceram. Então já era caindo a noite, perigoso seguir viagem. E o viajante fala: Jesus, eu vou seguir viagem. Aqueles 2 homens falam: não, entre na nossa casa e coma conosco. E a Bíblia diz que na mesa os olhos deles se abriram, e eles reconheceram que era o Senhor ressurreto. Pratiquem a hospitalidade. Alguns, sem saber, acolheram anjos. Públio, autoridade daquela ilha, acolheu um homem de Deus. E aqui nós entendemos o poder de quando uma autoridade se posiciona. Uma autoridade se posicionou e aconteceu um avivamento naquela ilha. O que aconteceu naquela ilha foi um avivamento, porque a autoridade daquele lugar convidou o homem de Deus para entrar. Quando você, sendo autoridade sobre seus filhos, sobre a sua empresa, sobre qualquer lugar que Deus lhe dê autoridade, talvez sobre a cidade, como um posto de relevância, você sendo autoridade, quando você convida a presença do Senhor, você está abençoando a sua cidade, você está abençoando a sua família, você está abençoando as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Públio recebeu o homem de Deus, e aquela cidade recebeu um avivamento. A Bíblia diz que o pai de Públio, o pai do principal, estava doente. Então Paulo fala: deixa eu vê-lo. Paulo vai até ele, ora por ele, e ele é curado. Sabendo disso, as pessoas falam: cara, aquele cara que a víbora picou, agora curou. Todos os doentes da ilha foram até Paulo. Paulo orou por eles, e eles foram curados. Todos eles. Aconteceu ali um avivamento. Imagina se esse homem não recebe Paulo naquele lugar. Um prisioneiro, um homem simples, talvez com roupa simples, talvez fedendo, porque dias sem tomar banho, mas ele convidou e tratou ele generosamente. E para nós concluirmos, nesta noite, está aqui quem é mais importante que Paulo. Está aqui quem é mais importante que os espias. Está aqui quem é mais importante que o profeta Eliseu. O nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. E a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 12, o último texto que eu vou ler, você pode acompanhar comigo. É um texto conhecido de todos, mas é importante nós lermos. João capítulo 1, 12. Quantos participaram da outra série de mensagens? Levanta a mão. Foi pregado sobre esse texto, João 1,12. O rei veio. Contudo, aos que o receberam, abriram as portas. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Raabe se tornou genealogia de Cristo, heroína da fé. A mulher sunamita teve um filho. Os discípulos no caminho de Emaús tiveram os olhos abertos. Mas nós, ao recebermos Jesus Cristo, nós temos o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Ao Senhor você pode dar uma salva de palmas. Mas a pergunta que eu quero encerrar essa noite é: você recebe Jesus? Talvez teve naufrágios na sua vida. Talvez Deus já te curou, ou te livrou do poder do veneno de uma víbora. Talvez Deus já operou livramentos na sua vida. Talvez Deus já quis chamar a sua atenção, ou está querendo chamar ela hoje. Talvez coisas aconteceram na sua história, na sua família, na sua vida, situações como essa que nós vimos aqui, improbabilidades. Mas o fato é que aquela ilha foi marcada pela glória de Deus. E hoje a sua vida pode ser marcada pela glória de Deus. O que você precisa fazer? Deus já mandou o navio já chegou aqui. Os sinais já apareceram aqui. A única coisa que você precisa fazer, a única coisa é recebê-lo. Jesus já fez o mais difícil. Ele veio do céu, Ele veio para a terra, Ele pagou o preço, Ele levou os nossos pecados, Ele tomou sobre si aquilo que não era dele, era nosso. A dívida, o pecado, a culpa, a condenação, Ele levou sobre si, para que hoje só bastar eu e você falar assim: eu recebo, eu abro as portas da minha casa para que o Senhor entre. É só isso que você precisa fazer, para que você tenha o direito de ser chamado filho e filha de Deus.